Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com Luca Baratella, advogado especialista em Direito da Imigração, diretamente de Milão, na Itália. Muito bem-vindo ao nosso programa, Luca. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço, Luca. Eu gostaria de começar entendendo um pouquinho como foi o início da sua trajetória na advocacia, em que áreas do direito você atua? Sim, bom, eu sempre sonhei em estudar direito, eu sempre sonhei em ser advogado. Eu me formei em 2005 em Milão e sempre aqui em Milão, em 2008, eu consegui abrir o meu próprio escritório. A minha primeira paixão foi o direito criminal e sempre atuei nessa área junto com o direito da imigração. Em 2009 eu conheci a minha esposa Flávia, ela é de São Paulo, mas ela estava morando aqui na Itália há algum tempo, e foi assim que eu comecei a viajar bastante para o Brasil e para São Paulo em particular. E ao longo do tempo eu reparei como a grande maioria dos amigos e dos conhecidos da minha esposa são descendentes de italianos. E comecei a falar com muitos deles sobre esse assunto e percebi quanto é importante para os italo-descendentes reconhecer a própria cidadania italiana. Além de permitir resgatar as raízes da própria família, com o passaporte italiano é muito mais fácil viajar para o mundo inteiro. Mas ainda mais importante é o fato de que a cidadania italiana abre as portas da Itália e da Europa, porque um cidadão italiano é também um cidadão europeu. A cidadania italiana pode garantir muitas oportunidades, muitas ocasiões de vida e de trabalho. Os cidadãos italianos podem viajar sem problemas, podem trabalhar, podem estudar, abrir empresas na Itália e na Europa. E eu acho que, em um período histórico tão complicado, por mil razões, ter essa possibilidade e não desfrutá-la seria uma grande perda. Sim. Luca, e o que te levou, você já explicou aí que trabalhou um tempo no direito criminal, depois começou a atender mais esses processos de reconhecimento de cidadania. A procura deve ser bastante grande, né, como você falou, principalmente em algumas regiões aqui do Brasil também, né? Sim, exatamente, exatamente. Foi justamente o grande interesse dos italo-descendentes no reconhecimento desse direito fundamental que me levou a estudar essa matéria. E foi assim que comecei a estudar todos os aspectos do processo de reconhecimento da cidadania iure sanguinis, que significa por direito de sangue, e me apaixonei por essa matéria. E me apaixonei também pelas histórias dos imigrantes italianos. Eu quis entender por que muitos italo-descendentes ainda não tinham reconhecido a cidadania italiana. Segundo uma estimativa da Embaixada Italiana di Brasília, o número de italo-descendentes no Brasil seria por volta de 30 milhões de pessoas, sendo que a população da Itália inteira é de 60 milhões de pessoas. E somente uma porcentagem mínima dos 30 milhões já reconheceu a própria cidadania italiana. E por que isso? Principalmente por falta de tempo. Falta de tempo para viajar para a Itália e reconhecer diretamente na Itália a própria cidadania, ou impossibilidade de esperar os 10, 12 anos antes de ser chamados nos consulados italianos no exterior. E nós sabemos quanto tempo é fundamental. E foi justamente por isso que há alguns anos eu comecei, junto com a minha amiga e colega advogada Deborah Caiati, comecei a trabalhar com os processos de reconhecimento da cidadania por via judicial. Sim. E quem tem direito a reconhecer a cidadania italiana, Luca? Ovviamente, cada caso tem que ser analisado adequadamente, mas, em geral, podemos dizer que todos os descendentes de italianos são italianos e têm direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Isso com base no importantissimo princípio do ius sanguinis, o princípio de direito de sangue, estabelecido no artigo 1 da Lei Italiana 91 de 1992, em virtude do qual é cidadão italiano por nascimento ou filho de pai ou mãe italianos. Esse princípio
permite aos descendentes de imigrantes italianos obter o reconhecimento da cidadania italiana sem limites para o número de gerações que se sucederão ao longo do tempo. Mas é importante que o ancestral italiano tenha morrido depois da unificação da Itália, acontecida em 1861. E vale a pena ressaltar também que os ítalo-descendentes reconhecidos têm os mesmos direitos que os italianos nascidos na Itália. Uhum. E essas pessoas que têm interesse em reconhecer a própria cidadania, têm essa possibilidade, o que elas devem fazer? Normalmente nós distinguimos dois tipos de transmissão da cidadania iure sanguinis, a via materna e a via paterna. No primeiro caso, que é a via materna, a ação judicial é a única estrada possível para reconhecer a cidadania italiana. Isso acontece quando, na linha de descendência, tem uma mulher italiana que teve um filho ou uma filha com um homem não italiano antes de 1948. Antes dessa data, que é a data da introdução da Costituição italiana, quem transmitia a cidadania para os filhos era o pai, não era a mãe. E ainda hoje essa trasmissão é baseada na giurisprudenza da Corte Costituzionale e da Corte di Cassazione, não é baseada numa lei. E è esattamente por isso che nesse caso è possível solicitar o reconhecimento da cidadania somente por via judicial, entrando com uma ação no Tribunal di Roma. No segundo caso, chamado impropriamente di paterna, impropriamente porque nesse caso também a transmissão pode ser por parte de pai, mas também por parte de mãe, cujo filho ou filha nasceu depois de 1948. Nesse segundo caso, o reconhecimento da cidadania pode ser feito somente por via administrativa. Ou seja, no comune italiano de residência, se os requerentes forem residentes na Itália, ou no consulado competente pela residência, se eles forem residentes fora da Itália. Mas o grande problema, como já disse nesse caso, é a enorme perda de tempo. Por quê? Porque tirando as pessoas que moram estavelmente aqui na Itália, todas as outras pessoas devem entrar nas filas de espera dos consulados. E nós sabemos que os consulados italianos, especialmente no Brasil, têm filas de espera de anos. O consulado de São Paulo, em primeiro lugar, que tem uma fila de espera de 10, 12 anos, mas outros consulados também, como por exemplo Curitiba ou Porto Alegre. Para quem não pode esperar todo esse tempo, para obter o reconhecimento da própria cidadania italiana, o advogado italiano pode acelerar esse processo de reconhecimento entrando com uma ação no Tribunal di Roma com base no argumento de que um tempo de espera tão longo representa uma gravíssima violação do direito subjetivo ao reconhecimento da cidadania italiana. O tribunal verifica a documentação, verifica a presença de todos os requisitos e um tempo que vai em média de 1 a 2 anos reconhece a cidadania italiana. E è importante lembrar che in ambos os casos, o da via materna e o da via paterna ou contra as filas do consulado, os requerentes podem entrar na ação junto com o resto da família. Isso permite de dividir muito os custos do processo. E não é necessário vir para a Itália, porque o advogado pode representar os requerentes através de uma procuração feita no cartório no Brasil. Muito bem, então para finalizar eu gostaria de saber se você tem ainda alguma dica para quem está nessa situação de querer esse reconhecimento da cidadania italiana e está meio perdido aí, não sabe direito o que fazer. O que você diria para essa pessoa? Bom, quem tiver interesse pode entrar em contato conosco, nós iremos analisar a árvore genealógica da família, a relativa documentação, nós iremos verificar se a pessoa tem efetivamente direito ao reconhecimento da cidadania e se existe a possibilidade de entrar com a ação judicial para obter o reconhecimento da cidadania, sem necessidade de vir para a Itália.
Muito bem, agradeço muito a sua participação aqui no Empresários de Sucesso, Luca, e espero que consiga continuar ajudando muitos brasileiros aí a conseguir a sua cidadania italiana. Muito Eu que obrigada, agradeço. viu? Obrigado a você. Eu conversei com Luca Baratella, advogado especialista em direito da imigração, diretamente de Milão, na Itália. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.